Fala galera, como vocês estão? Estamos mais uma vez aqui agora para começar a leitura do nosso capítulo 9 do livro do Evangelho segundo Marcos. Bom, começando então já esse capítulo, no versículo 1 está escrito: E dizia ainda, em verdade vos digo, que estão aqui presentes alguns que não provarão a morte até que vejam o reino de Deus chegando com poder. Esse versículo, quis já começar por esse versículo, porque ele já nos dá indícios, né, do reino que já foi inaugurado. Lembrando que Jesus está falando para os seus discípulos, né? Nós temos que ter em mente que Jesus, sempre que fala alguma coisa aqui, ele está falando para as pessoas com quem ele está conversando lá. Obviamente que os conceitos vai acabar servindo de inspiração para a nossa vida também. Mas Jesus está falando para os seus discípulos: olha, o reino, alguns de vocês que aqui estão, vocês, antes de vocês morrerem, vocês vão ver o meu reino chegando. Né? Isso é interessante porque os discípulos e as pessoas que seguiam Jesus esperavam um reino de prosperidade, um reino de domínio, né? Que seria Jesus sendo esse Messias que iria dominar as nações que dominavam Israel, mas não é essa a proposta do reino. Né? A proposta do reino de Jesus é bem diferente disso. Né? E aqui a gente tem que realmente pensar no que é esse reino. Né? O que é esse reino que Jesus tanto falou? Qual é esse reino que Jesus fala pra gente? Jesus nos convida, então, a acreditar no reino aqui e não só no reino pós-vida. Tá? Então, sempre que a gente vê Jesus falando sobre reino, Jesus está falando também do reino aqui, o reino de agora, o reino que ele nos chama a inaugurar, que ele nos chama a lutar por esse reino no agora e não um reino pós-morte. Né? E isso nos faz ser agentes desse reino aqui. Então Jesus nos propõe um reino de igualdade, um reino de justiça, um reino de misericórdia, um reino de império perdão e não ódio, um reino de amor, um reino de paz e não um reino de guerra, e nos convida a ser promotores desse reino. É interessante porque a gente acha que a gente tem que, por exemplo, evangelizar para ganhar almas. Mas a missão de Jesus não foi somente ganhar almas. Né? Jesus não veio apenas para libertar e para salvar nossa alma. Jesus foi um agente, foi o próprio Deus que veio para nos libertar completamente, não só a nossa alma, mas também o nosso corpo. Ele não veio apenas libertar nossa alma da condenação, mas veio libertar o nosso corpo de sistemas religiosos que tentam nos escravizar. Veio nos libertar de sistemas sociais que vinham nos escravizando. Veio nos libertar de sistemas culturais, econômicos. É uma libertação integral. Então, esse reino que já é chegado é um reino que se começa aqui pela luta de justiça social, uma luta política, porém não partidária. Não devemos confundir o que é político com o que é partidário. Tá? Então, esse reino que Jesus está falando aqui, que ele já inaugurou, é o reino daqui, do agora. E ele nos convida sim a lutar por ele. E não devemos confundir também esse reino com igreja. Igreja não é sinônimo de reino, tá? Religião nenhuma é sinônimo de reino. Esse reino que ele propõe é um reino acima de qualquer religião. É acima de qualquer instituição. Aqui, a igreja evangélica, então, nem existia. Jesus está falando aqui para os judeus e Jesus morreu como judeu. Jesus não fundou nenhuma igreja, tá? Então a igreja ela deve servir
como promotora desse reino. Então a igreja cumpre o seu papel sempre que ela funciona como promotora desse reino que Jesus veio inaugurar. Se a igreja não está cumprindo com esse papel, então não tem nada a ver com o reino. Ok? Bom, continuando então, logo em seguida já vem uma passagem muito interessante. Então no versículo 2 diz assim: 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João e os levou sozinhos para um lugar retirado sobre uma alta montanha. Ali foi transfigurado diante deles. Suas vestes tornaram-se resplandecentes, extremamente brancas, de alvura tal como nenhum lavadeiro na terra as poderia alvejar. E lhes apareceram Elias com Moisés, conversando com Jesus. Então Pedro, tomando a palavra, diz a Jesus: Rabi, é bom estarmos aqui. Façamos, pois, 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias, pois não sabia o que dizer, porque estavam atemorizados. E uma nuvem desceu do céu, cobrindo-os com sua sombra, e da nuvem saiu uma voz: Este é o meu filho amado, ouve-o. E de repente, olhando ao redor, não viram mais ninguém. Jesus estava sozinho com eles. Olha só que passagem interessante, né? Nós temos aqui, nessa história, Jesus sobe lá com Pedro, Tiago e João para o alto do monte e há uma transfiguração. Aparece diante deles, né, de Tiago, João e Pedro, aparece Elias e Moisés. Né? Elias e Moisés são 2 símbolos máximos da cultura judaica, né? Porque Moisés representa as leis. Todas as leis do Antigo Testamento é representado por Moisés. E Elias é o representante maior dos profetas. Então olha só que interessante, aparece diante dos discípulos de Jesus. Jesus conversando com a lei, com o representante da lei e com o representante dos profetas, ou seja, Jesus conversando justamente com os personagens principais e representantes da Torá, né? Representantes aqui de todo esse Antigo Testamento. E é interessante que Pedro fica sem saber o que fazer, né? Pedro fica meio perdido, vê os 3 conversando, fica curioso. Aí ele vai chegando perto de Jesus, assim, pô, que eu vou falar com ele, né? Eu quero saber do que esses caras estão conversando. Jesus está ali conversando com Moisés e com Elias, pô, eu quero saber do que se trata. Pô, e aí Pedro tem uma ideia, pô, vou chegar ali nele, vou dar um miguezinho, vou chegar perto dele e vou falar, pô, quer que a gente arrume umas tendas aí, né? Então, assim, os discípulos estavam perdidos, não sabiam o que estava acontecendo ali, né? E, e aqui vem algo muito interessante, né? Eles ouvem uma voz do céu, então está Jesus, a lei e os profetas. Nós sabemos, a lei e os profetas, Antigo Testamento. E essa voz do céu, primeiramente diz: Este é o meu filho amado. Olha só a relação que Deus tem com Jesus. A relação a que Deus nos apresenta Jesus. Olha só, se fosse um reino baseado no poder, Deus poderia ter falado nessa hora: Eis o meu filho poderoso. Mas não é relação de poder que Deus propõe através de Jesus para nós. É uma relação de amor. Então Deus revela Jesus não como sendo um filho poderoso, mas como um filho amado. O amor é a maior representação de Deus para a gente. E mais, Deus fala, ouve-o. Então, olha, está Jesus diante da lei e dos profetas. Jesus, a lei e os profetas. Jesus e o Antigo Testamento. E Deus aponta para Jesus e fala, olha, ouve a Jesus. Sempre que tiver algo que não estiver em Jesus, mesmo estando na lei e nos profetas, vocês têm que ouvir a Jesus. Ele é meu filho amado, ele é a minha humanização, ele
é quem me revela a vocês, não a lei e os profetas. Plenamente não a lei e os profetas. Então, ouvem a Jesus. Passagem muito importante para todos nós cristãos. Continuando então, vamos pular lá para o versículo 42. Diz o seguinte: se alguém se escandalizar um desses pequeninos que creem, melhor seria que lhe prendessem ao pescoço a mó que os jumentos movem e o atirassem ao mar. E se tua mão te escandalizar, corta. Melhor é entrares mutilado para a vida do que, tendo as duas mãos, ires para a guiena, para o fogo inextinguível. E se teu pé te escandalizar, corta-o. Melhor entrares com um só pé para a vida do que, tendo os dois pés, seres atirados no guiena. Se teu olho te escandalizar, arranca-o. Melhor entrares com um só olho no reino de Deus do que, tendo dois olhos, seres atirados no guiena, onde o verme não morre e onde o fogo não se extingue. Porque todos serão salgados por fogo. Sal é bom, mas o sal se tornar insípido, como retemperá-lo? Tende sal em vós mesmos e vivei em paz uns com os outros. Interessante essa passagem, né? Como vocês podem observar, se vocês lerem, em boa parte das Bíblias, a tradução dessa palavra guiena está erradamente traduzida como inferno. Principalmente se a gente considerar essa imagem desse inferno criado pelos cristãos. Esse inferno criado na Idade Média, né? Pelos cristãos. Até porque nessa época aqui não se tinha essa concepção de inferno. Mas essa tradução aqui está como guiena. E essa é a tradução realmente original. Se você for lá no original, Jesus não fala a palavra inferno, até porque a palavra inferno não existia, mas Jesus fala guiena. E o que é o guiena? Lá nas cidades, nas principais cidades de Israel, aliás, lá em Jerusalém principalmente, fora da cidade existia um lugar onde as pessoas queimavam os lixos. Era um lixão a céu aberto, né? Esses locais ficavam fora da cidade, até por uma questão de saúde pública, né? Então era um lixão e para acabar com esse lixão eles colocavam fogo. Então fogo no lixo queima direto, não parava nunca. Estava sempre alimentando aquilo ali com lixo e estava sempre pegando fogo. E muitos animais, depois que morriam, também eram jogados nesses locais. E muitas pessoas que morriam sem ter condições sociais de se ter um enterro digno, os corpos dessas pessoas também eram jogados nesses locais. Então, se as pessoas morressem sem bens, sem nenhuma família para destinar um enterro digno, se essas pessoas morriam, tinham um status social muito baixo, nenhuma representatividade, os corpos dessas pessoas também eram lançados no Guiena. Então, essas pessoas eram sepultadas sem dignidade nenhuma. Né? Eram pessoas sem dignidades, sempre eram jogados no Guiena. E é sobre esse local que Jesus está falando. Jesus não está falando de um local pós-morte. Jesus está falando de ser lançado, desses corpos, dessas pessoas serem lançados no lixão que fica a céu aberto fora da cidade. Que o nome desse lixão é Guiena, como nós lemos aqui. É interessante a gente ponderar que Jesus não está falando isso, que nós devemos fazer isso de forma literal.
tua mão escandalizar, arranque a tua mão fora. Se teu olho te vê algo que faz mal, arranque teu olho fora. Jesus não está nos convidando a arrancar os nossos olhos, até porque se fosse por isso, a gente ia morrer cedo, né? A gente estaria sem mãos, sem olhos, sem pernas, né? Porque a gente erra o tempo todo. Mas o que Jesus está nos propondo aqui é justamente uma reflexão do que ele espera de nós como seus seguidores. Tá? Jesus está fazendo aqui até mesmo um contraponto entre o seu evangelho e a religião. Tá? Então a gente vê claramente esse contraponto de evangelho versus religião que Jesus está propondo. Por quê? Porque a religião ela vai estar sempre preocupada com aquilo que a gente faz. É um manual de regras que vai estar sempre batendo em cima daquilo que a gente faz. Mas Jesus vai além disso. Jesus não está preocupado com aquilo que a gente faz. Jesus está preocupado com o que a gente é. Né? Então, nesse contraponto, nós temos que a religião é um manual de leis e regras. Mas o Evangelho de Jesus não nos propõe um manual de leis e de regras morais. Mas o Evangelho de Jesus nos propõe uma boa notícia. Né? A religião está sempre preocupada com o que nós devemos fazer para agradar a Deus. Mas o Evangelho nos propõe uma reflexão de como eu posso viver, de como eu vivo, já que Deus se agradou de mim, mesmo eu não merecendo. Então, nós sabemos que a religião nos propõe nos pensar no que eu devo pagar para que a divindade goste de mim. Né? O que eu devo pagar? Qual o preço que eu tenho que pagar para que essa divindade goste de mim? Já o Evangelho nos leva a refletir de como esse Deus gosta de mim e me ama mesmo sendo eu um pecador. A religião nos leva a pensar que tipo de regra eu continuo cumprindo depois de entrar para essa religião. Né? Quais são as regras que eu devo cumprir depois de entrar para essa religião? Já o Evangelho nos leva a pensar que tipo de gente eu devo ser a partir da minha origem, que é a cruz de Cristo. Que pessoa eu devo ser a partir da cruz de Cristo. Eu não tenho que me preocupar com o que eu devo fazer, mas de quem eu sou a partir da cruz de Cristo. Na religião eu pago o preço para que ele me abençoe. Então a religião diz que a gente tem que pagar o preço, você tem que pagar o preço para que ele te abençoe. Você tem que dizimar, você tem que ofertar para que ele te abençoe. Você tem que ir na igreja para que ele te abençoe. Já o Evangelho de Jesus nos mostra que ele pagou o preço que não deveria pagar e eu faço porque eu amo, porque eu adoro. Né? Então esse preço já foi pago. O Evangelho de Jesus diz que nós não precisamos mais pagar esse preço. E na religião eu pago por aquilo que eu nunca vou ter. Já no Evangelho de Jesus eu tenho o que eu nunca vou conseguir pagar. Essa é a diferença. Na religião você está sempre pagando, está sempre pagando, está sempre pagando por algo que você nunca vai ter. E já em Jesus eu tenho aquilo que eu nunca vou conseguir pagar. Então isso nos leva a pensar, né, que a nossa relação com Deus não é baseada naquilo que eu posso ou não posso fazer. Essa não é uma relação saudável. A minha relação com Deus tem que ser baseada naquilo que eu sou, a partir de Cristo, a partir que eu entendo quem Cristo é em mim, a partir que eu entendo o que a cruz de Cristo representa para mim, quem eu devo ser a partir disso, e não me preocupando naquilo que eu faço.
né? Tem que ser, o que eu faço tem que ser a consequência do que eu sou. Não adianta fazer só por fazer. Até porque Jesus não está preocupado com aquilo que você faz. Jesus está preocupado com quem você é. E com quem você é aqui para os outros. Com quem você é no seu dia a dia. Com quem você é na sua rotina. Com quem você é nos seus afazeres normais. Se você é preocupado com o outro, aqui também. Não só com o outro no pós-vida. Nós, infelizmente, nós somos incentivados a evangelizar, a ganhar almas. E as pessoas vêm em cultos, a gente faz todo o ambiente, a pessoa diz que se converte porque levanta a mão e fala que aceita, mas simplesmente depois nós abandonamos essas pessoas, nós não damos nenhuma assistência para essa pessoa. Tiago vai falar lá em sua carta que se você orar por uma pessoa que está com fome e dispensá-la, ela ainda estando com fome, em vão foi a sua oração. De nada serviu a tua oração. Se você evangelizar uma pessoa e a pessoa continuar na mesma situação social que ela está e você não fazer nada para que ajude essa pessoa, para que mude essa condição social dessa pessoa, mesmo que ela aceite, em vão vai ter sido. Porque o evangelho que Jesus nos propõe é algo além do pós-vida, é algo do aqui também. Então, se nós somos seguidores de Jesus, nós temos que buscar algo para essas pessoas aqui também. E é esse evangelho integral, de corpo, alma e espírito. Deus não fez só a nossa alma. Deus, antes do pecado, Deus fez seres humanos dotados de corpo, alma e espírito. E Deus se preocupa com todas as dimensões humanas, não só com a dimensão espiritual, não só com a nossa alma. E a nossa obrigação como seguidores de Cristo correr atrás para que as pessoas vivam e vivam com dignidade. Bom, essa foi a nossa reflexão de hoje. Espero que vocês continuem acompanhando as reflexões aqui e até a próxima semana. Um abraço.